E entramos meia-noite e 44, mais de 12 horas de live, com a live imparáveis. E agora nós vamos entrevistar, ter um bate-papo super legal com a Andressia Garcia, palestrante, treinadora comportamental, especialista em relacionamentos, mentora e escritora. Como voltar a me amar? Ela já está aqui conosco e nós vamos chamar ela aqui para a live para ficar gravada, colada conosco. Eu vou chamar ela aqui, a gente já aceita e já começa. Vocês já aprenderam, né? Que é assim. Porque daí fica colado, fica na página dela, na minha, e depois vocês podem voltar a assistir com calma, encaminhar para alguém. Chegou aí o convite? Maravilha. Você aceita? Pedi para participar. É. Na verdade vai vir um convite. Temos o pessoal entrando. Na verdade, você me mandou uma solicitação? Ah, perfeito. Aceitar. Aí você coloca pra mim no silencioso esse, tá? Porque senão fica fazendo ruído. Maravilha. Você pode vir um pouquinho mais pra cá pra gente te ver melhor. E eu vou juntar a vocês. Como voltar a me amar é o tema. 45 anos, casada, mãe, um filho, 2... Uma menina vai fazer 25. Uma menina de 25, uma mulher de 25 anos, tá parecendo a Márcia, que tem minha menina, tem 21, né? Eterna, menina. A Andressia, formada pela FEBRAS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, e pela Florida Christian University. Mais de 2.000 horas de coaching individual e analista de perfil comportamental. Transforma vidas e negócios através da comunicação assertiva. Eu adoro essa palavra assertiva. Você sabe que se eu pudesse definir o ano 2023, eu falaria que a palavra é assertividade. Nunca se buscou tanto, porque a gente gasta energia com tanta coisa, né? Se a gente fosse mais rápido, assertivo, a gente conseguia ter mais qualidade de vida e achar tempo para tudo que a gente quer. Dentro para fora. De dentro para fora. Desde 2018, na penitenciária feminina de Florianópolis. Uau! Acreditar e agir na comunidade terapêutica Luz da Vida com ex-aditos. Usuários, né? Tá. Esses são alguns dos projetos que ela é idealizadora de projetos sociais. Olha só que interessante. Projeto Virtudes, Pais e Filhos com as Crianças Carentes no Lar da Arte. No Monte Alegre. Puxa, que legal. Nós vamos falar muito sobre esses projetos sociais. Você sabe que o ET estava aqui, eu não sei se você estava quando eu estava falando. Não. O Homem-Aranha esteve aqui hoje, o ET esteve aqui hoje, né? E a gente teve uma surpresa muito bacana. Tanto o ET como o Homem-Aranha, que são duas pessoas públicas da cidade, eles fazem brincadeiras o tempo todo levando o produto e o serviço das pessoas. Mas tanto o ET, que 30% que ele ganha, ele reverte para um projeto social. E o Homem-Aranha, ele faz já há muitos anos... BC do Bem, né? O Homem-Aranha já faz há muitos anos um trabalho social, ele é psicólogo formado e atende crianças que tiveram abuso sexual. Então você vê como o empreendedorismo sempre tem... Precisa ter o social, né? Precisa ter o social. Então é muito bom te receber aqui, ser mais uma das palestrantes que tem esse trabalho. E assim, já coloca como biografia, né? Como prioridade, quem eu sou. Eu sou mãe, né, tenho 45 anos, estou assumindo a minha idade, né, que isso é um tabu para muita gente, e já falo dos seus projetos sociais. Muito legal. Vamos começar então. Uau, eu já estou aqui. Sei que nós vamos ter muito para falar. Essa é boa. Como o tema da live, né, gente, é como voltar a me amar, Andressia. Muita gente, a gente até falou isso aqui hoje, fica presa no passado e não consegue seguir em frente, né? Dependendo algum trauma ou alguma situação que passou na vida. Como posso aprender a me perdoar, né, por erros e continuar vivendo e fazendo novas tentativas sem culpa? Que bacana. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer o carinho de vocês, a oportunidade de estar aqui, fazer com que esse tema seja mais amplo, né? Porque nós, principalmente o público feminino, né, temos tantos tabus, tantas
caixinhas secretas aqui para desvendar e muitas vezes a gente não sabe fazer a pergunta certa, né? E quando a gente fala em acreditar em si, em falar sobre nós, será que eu sei realmente quem eu sou? Quais máscaras você está usando? Se eu me conheço, né, realmente, então quando você falou do contexto aqui, né, de falar a minha idade, quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou, porque quem eu sou é muito mais relevante, é mais importante do que o que eu faço. O que eu faço é uma consequência de quem eu sou, né? Eu achei o máximo, que se você entrar no meu Instagram, tá escrito lá, Marcela Zorzo. Mãe, mulher cristã e digital influencer e advogada. Mas primeiro tá mãe cristã, então pra mim isso é mais importante. Eu sou mais isso do que eu represento. Eu sempre começo me apresentando, né, como uma filha amada de Deus, porque é isso que eu sou, que eu me sinto. Ai, já tô me uma filha amada de Deus. Sabe por quê? Porque a gente falou muito hoje, né? Eu me apresento como merceira de Deus e a gente né? Nossa, que legal! Vai assumir esse posto, né? Que legal. Porque muitas vezes a gente acha que, poxa, Deus existe, eu acredito, né? Cada um na sua crença, não falo de religião, eu falo sim de espiritualidade. Mas será que realmente eu tenho a fé, né? A fé para fazer acontecer na minha vida, para acreditar que o que eu posso fazer, ok, cabe a mim, mas aquilo que é impossível para mim, quem é realmente se você não saber quem você você não vai saber se é possível, né? Quais são as suas limitações. E colocar nossa fé em prática, né? Esse é o maior desafio. Eu sou uma mulher de fé, então enquanto eu coloco a fé em prática. E a pergunta, né, que não quer calar, que é como identificar. Não, a pergunta foi essa de como posso aprender a me perdoar, culpa, né? Sem não se culpar, né? Eu vou fazer uma pergunta em cima dessa pergunta, né? Como uma boa Master Coach, eu trabalho muito com perguntas, porque toda pergunta ela tem a resposta dentro de nós, né? Embora às vezes não encontramos imediato, mas está ali a resposta. Eu quero perguntar para vocês, quem se culpa esse ano? Ai, eu vou te dizer o que eu acredito. Eu acredito que toda ação tem uma reação. E tudo que nós passamos, temos e recebemos são consequências de ações que dependem só de nós. Então, a culpa, algo não deu certo. O que eu poderia ter feito? Ou, no momento de vida que eu estava, eu fiz tudo o que eu podia ter feito e tá tudo bem ter dado errado. Porque naquele momento, o tanto de energia que eu poderia ter gasto com aquele projeto ou com aquela pessoa foi isso. E eu tive a consequência. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que não existe, a gente não é vítima. E eu acredito que a culpa, na verdade, é o reconhecimento se você mereceu aquele resultado e se você realmente se dedicou para aquele projeto o suficiente ou não. Daí eu ressignifico, né? Posso ressignificar ou eu posso me culpar, me acusar e ficar presa naquela acusação, né? E eu sempre falo que Deus, eu falo da minha crença, daquilo que eu acredito, Deus, ele é um Deus que ele ama. Ele não nos acusa, nos culpa, né? E quando a culpa ela tá tão enraizada em nós ficamos presos em algo e eu não consigo sair daquilo, né? Então eu não me amo o suficiente, eu não consigo exalar esse amor, eu não consigo olhar para o outro com um olhar de amor, porque eu tenho uma culpa, eu tenho algo preso dentro de mim. Então a culpa, ela nada mais é do que nos ferir. Fisicamente, mentalmente. Márcia, a pergunta é: como posso aprender a me perdoar por erros e continuar vivendo e fazendo novas tentativas sempre? Ela está nos respondendo. É não se culpar realmente. Sim, não se culpar, né? Por não ter dado certo. Tá tudo bem. Começa dali por diante. Recomeça. O meu passado não justifica quem eu vou ser no futuro. É o que eu vou plantar agora. Eu acredito muito, né? No plantio, na colheita. Então a lei da semeadura ela é muito viva, porque o que eu planto hoje, seja com atitudes, com posicionamento ou por falta de posicionamento, eu vou colher. Então o que eu preciso plantar a partir de hoje para colher lá na frente? Porque vai vir. As pessoas sempre falam assim, eu não tenho mais idade para recomeçar. Eu era uma dessas pessoas. Eu sempre dizia, eu não posso errar agora porque eu não tenho mais idade para recomeçar.
Não Quem existe disse? isso. E aí agora Porque vem sempre- esse gancho da próxima pergunta, né? Sobre as crenças limitantes. Que é porque né? eu... Como posso identificar e superar as crenças limitantes? Então, essa crença limitante foi implantada pra você. Depois de eu uma não- certa idade, não Pela dava sociedade, mais. Exato, por E alguém. você, em eu algum não- momento, cortou isso. Na verdade, o que acontece? Eu tava numa fase da minha vida que eu tinha tudo já, sabe? Eu era uma empresária bem-sucedida, eu não precisava, eu, né, tinha estabilidade, tudo, e eu dizia, agora eu tô pronta, não posso mais errar. E veio a pandemia. E Deus me mostrou, Eu sou Deus. eu posso mais e tu vai recomeçar de novo e tu é capaz disso. Só que até eu entender isso, foi um ano, sabe? Me realimentando e resignificando e entendendo que eu não estou recomeçando do início, né? Eu estou recomeçando Sim, da onde da eu parei com toda a experiência. bagagem e aí foi tudo muito mais rápido. E aí a resiliência, né? O E quanto eu sou hoje- resiliente com os impactos que a vida me propõe. Exato. Porque todos os dias, né? A Bíblia fala que já para cada dia basta o seu mal. Então, eu sei que todos os dias eu tenho desafios para enfrentar. Exato. E como eu enfrento esses desafios? É o Essas como. crenças limitantes, né? Essa foi muito fácil de identificar na tua frase. Mas existe uma dificuldade de identificar as crenças limitantes? Ou às vezes na própria frase, né? Igual a Maisa falou, eu quando cheguei a uma certa idade não poderia mais por causa da minha idade. Então a gente já identifica ali a crença limitante de a mulher só é produtiva, só é capaz, ou o mercado só vai receber ela de trabalho, só vai casar de novo, só pode ter um relacionamento novo depois daquela idade, né? Ou até aquela idade. Isso a gente já identificou como uma crença limitante. Mas o trabalho do coach é identificar e às vezes tem essa dificuldade ou normalmente já é visível? Não, é visível, né? Porque eu trabalho muito com a pirâmide do indivíduo. Se vocês conhecem a pirâmide de identidade, a tua crença de identidade, a nossa crença de capacidade e a crença de merecimento. Esse é um formato, a gente faz um formato de pirâmide, né? Para ilustrar. Então, a minha base é quem eu sou, é a minha identidade. Quando a minha identidade está formada, quando eu sei quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho é uma consequência. Então, poxa, se eu sei que eu sou uma mulher que tem uma resiliência, que eu sei que o que eu faço dá certo, e se não deu certo, poxa, deu errado, eu já sei como dar errado, eu vou fazer dar certo. Sim. Então, o meu fazer não é o meu maior valor. O valor é quem eu sou. O que eu tenho não é o meu maior valor. E hoje a gente percebe que a sociedade está tão deturpada quanto Que é o isso, porque eu ter, tenho né? que Não ter. é o ser. Quando eu tiver, eu sou. Quando eu tiver, eu E sou não é feliz. assim. Quando eu tiver, eu tenho motivos para agradecer. Não, eu já agradeço com o que eu tenho. Eu também. Você saber quem você é, tá ligado com a autoestima? Total. Total. Por quê? A nossa autoestima ela é formatada na nossa infância, de acordo com a quantidade e a qualidade de amor que eu recebo. Então, do 0 aos 12 anos são formatadas nossas crenças primárias, que é identidade, capacidade e merecimento. E se eu não recebi amor suficiente, mas meus pais me amavam, me davam tudo, mas em algum momento eu dei um significado errado para uma situação e eu me senti rejeitada. E todos nós temos crenças de rejeição, todos nós nos sentimos rejeitados, ou pelos nossos pais, ou pelos nossos coleguinhas na escola, ou pelo professor. Em algum momento a gente teve essa ferida aberta. E como eu lido com isso? Tem pessoas que vivem uma rejeição viva, nata, né? Outras pessoas já conseguem lidar melhor com isso, ressignificam e vida que segue. Mas tem pessoas que ficam lá. Por quê? Porque não se sentem merecedores, não se acham capazes de fazer, de realizar, de ter... meu colega lá, meu amigo tem, ok, ele tem, mas eu não sou capaz de ter. Será que eu mereço E ter tanto tudo essa isso? identificação como a ressignificação, você faz esse trabalho com os pacientes, chama paciente? Com clientes, Com os né? clientes. Meus coaches. Eu sou coach e os clientes são meus coaches. E o que a gente faz isso, né? Dentro do processo de coach, temos ferramentas, técnicas para trabalhar, né? A crença, cada um na sua individualidade. Então, quando eu identifico usando técnicas e ferramentas, eu consigo ser específica e ir lá naquela crença. Porque o que são crenças, né? É tudo aquilo que eu acredito como verdade, a forma de que eu vejo o mundo. Então, talvez a forma que eu vejo o mundo
Que eu vejo uma situação aqui que acontece, você vê de outra forma, você vê de outra forma, você de outra forma. E tá tudo certo, por quê? Porque nós vivemos as nossas memórias. Nós somos as nossas memórias. Os resultados que eu tenho hoje vêm das memórias do meu passado. Então, quem eu fui quando criança? Nós não queremos olhar para aqueles bugs que eu preciso sanar, resolver. É muito mais fácil eu perguntar aqui quem é a tua filha, né? Você vai saber me falar, você vai virar ela do avesso e falar para mim, ó, ela é assim, o temperamento dela é esse, ela é fácil, ela é difícil. Mas se eu perguntar para você, quem é você? E aí tem um porquê maior, né? Porque a gente não se conhece de verdade. Já dá né? aquele susto da pergunta. Por quê? Porque às vezes nós nos julgamos, julgamos, culpamos, cara, eu vou dizer pra ela que eu tenho esse defeito. Não, eu sou perfeita. Nós temos essa porque a sociedade impõe isso, que a gente seja perfeito o tempo inteiro. Se a gente fosse perfeito, a gente já não estava mais nem aqui, que, a gente e nem com quero intenção. ser. Nem quero ser. E isso aqui, esse processo da vida, né, é um processo que ele não se finda. Sim. Enquanto nós estamos aqui, tem sempre o processo de melhoria. Eu vou aprender, eu vou errar, eu vou acertar e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não posso ficar naquele erro. Sim. Andressa, e quando você busca uma profissional como você, que você começa a entender sobre a sua autoestima, sobre quem você é, e você tá num relacionamento que essa pessoa não chegou nesse ponto, porque cada um tem o seu tempo, o seu prazo de processo, né? E aí você pode até incentivar, mas obrigar a pessoa você não pode, até porque você tá entendendo quem você é e demorou um tempo para entender isso. Como é que se tem um diálogo, como se tem um relacionamento quando você busca uma profissional de coach, teu filho, tua esposa, teu companheiro, o teu chefe, teu sócio não estão nesse momento dessa busca? Eu sempre falo que ninguém muda ninguém, né? Sem mudar a mim mesmo. Se eu não mudar, se eu não gerar mudança, tudo que eu falar vai ser a menor coisa para ser avaliada. Então, eu preciso gerar mudança, eu preciso fazer a diferença, porque eu quero que o outro mude, eu quero que o outro faça diferente, mas eu não faço, eu continuo sendo a mesma. Não vai fluir. Eu continuo esperando que dependa de mim uma porcentagem e do outro outra porcentagem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não né? tem congruência, né? É uma hipocrisia. E eu acredito muito em Deus e eu creio nisso, né? Que Deus, ele sonda o nosso coração, a nossa intenção. Então, poxa, eu tenho intenção de mudar aquela pessoa para quê? Para aquela pessoa ficar parecida comigo. E como é louco isso, né? De quando a gente aceita realmente que existe algo muito maior do que a gente e que realmente é possível ter tudo aquilo que Deus tem para proporcionar pra gente de uma maneira tão genuína e as coisas acontecem como eu não sei nem explicar para ti como é incrível esse momento da vida da gente tu não esperar nada e receber tudo. Você sabe que eu falo muito pra Helena, né? Filha, você não precisa chegar na igreja, na escola. Eu sou cristã, mamãe é cristã, a gente vai na igreja. É no teu comportamento. Inclusive, se você não estiver tendo um comportamento de uma filha de Deus, eu prefiro que você nem fale na igreja dela. Eu prefiro que as pessoas sintam que em você tem alguma coisa diferente. Eu nunca fui que essa criança eu nunca fui de a igreja, a minha avó sempre assim, foi muito assim, sabe? E fazer sentido, né? No Guia da Família eu falo, né, assim, eu estudo a Bíblia toda noite, né? A gente começa a semana fazendo live várias vezes, conversando, conversando várias vezes por videoconferência. Não, já te atendo que eu tô fazendo estudo bíblico. Então eu faço estudo bíblico, faço jejum, então algumas vezes eu posto. Mas eu quero mesmo que o outro identifique, mas se ela tem alguma coisa diferente. E aí eu vou dizer, não é eu que tenho diferença, é algo diferente. É que eu permiti Deus estar no comando da minha vida. Exato. Então eu imagino que quando você busca o autoconhecimento, a sua autoestima, se conhecer, aquela pessoa ela fica diferente. Algo, seja a áurea dela, seja o que for, se ilumina, né? E aí as tuas atitudes começam a mudar. A refletir, né? O que realmente você acredita, o que vive em mim. É que não importa o lugar, né? Não importa onde tu acredita. As pessoas têm muito essa coisa de que, porque eu sou católica, sou cristã, eu preciso ir na igreja o tempo inteiro. As pessoas confundem muito isso, porque, na verdade, Jesus caminhava em busca, né, dos seus, né? Não os seus que
procuravam por ele. E aí as pessoas acreditam que tu ir na igreja domingo, todos os domingos, vai acabar Isso todos. é um dos Existe- momentos de comunhão. Existe a mas religiosidade e a espiritualidade. Exato. Né? E a religiosidade, ela te impõe algumas regras. Né? E quando você vive regras, você não vive a tua essência. Você né? vai falar, você falou de regras agora e me veio, né? A gente perguntou como se perdoar, sentimento de culpa. Mas quando você, às vezes, percebe que tá algo te incomodando, nem você sabe o que tá te magoando. Então, o teu trabalho também faz a pessoa ali identificar o que incomoda, né? Eu conto isso porque eu sempre achei que eu tivesse uma infância perfeita e foi muito boa, né? Perfeita não existe, mas muito boa. E aí eu, numa regressão, lembrei de uma situação que eu fiquei magoada com uma irmã minha e eu não sabia que tinha aquela chateação. Então, a partir do momento que eu, né, aí fiz a minha oração, né, perdoei de coração, mas até aquele momento eu não sabia que eu tinha aquela dor, aquela mágoa, e é algo muito simples, assim, mas que na época a criança não estava pronta para Nós temos a aquilo. criança, né, Sim. dentro de nós. A nossa criança, ela existe, ela é viva, porque são as nossas memórias, que hoje a gente coloca em prática. A criança não tem poder de opinião, a criança não tem o convencimento, né? A criança é criança. Mas quando a gente cresce... Vou mandar a Helena para sua casa. Manda. Aí você vai ver se não tem poder de convencimento. Eu tenho eu sou ministrante de um curso que se chama Educar, Amar e Dar Limites, né? Porque quem ama também dá limites. Então tem que impor limites, né? E dentro do processo de coach, eu trabalho muito o auto-perdão. Porque você lembra, poxa, eu perdoei a pessoa que me magoou, hoje já nem faz mais sentido, antes eu sentia dor, chorava, mas hoje não mais. Então o perdão, ele é vivo dentro de nós. Mas o quanto eu me perdoo? O que eu faço, Andressa, para me perdoar? E as pessoas questionam isso, porque, né, a gente vai à igreja, ouve falar do perdão, mas como é realmente se perdoar? Então, é um processo. Ou fala o perdão Só da boca como pra se fosse fora. bom dia, tipo, vamos encerrar o assunto? Mas tá lá, a dor tá lá. Ou ainda, não, eu desculpo mais. Ô, André, É que eu acho que o perdão é mais pra gente do que pro outro. Total, eu não é porque acredito o outro merece, você vai perdoar porque o outro merece. Não, é porque tu merece. É porque eu não preciso levar esse fardo comigo, não é meu. Hoje é Eu comprovado ressignifico. por médicos, né, que o acúmulo dessa raiva, desse sentimento de vingança, de angústia, Somatiza. causa câncer, Doenças, causa né? doenças crônicas. E o que a gente pode fazer no dia a dia pra, tipo, aumentar a autoestima e se amar mais? Vamos chegar lá. Vamos chegar. Só para pontuar aqui, eu escrevi um livro ano passado e nesse livro tem vários coautores, né? E um deles a gente chama ele Dr. Perdão, que ele é um médico cardiologista. E depois que ele começou a estudar o perdão, o auto-perdão, hoje no consultório dele ele é chamado de Dr. Perdão. O perdão cura. Cura pessoas que iam passar por cirurgias de cateterismo, de coração, fazer vários procedimentos, não fazem porque ele ensina a tirar esse fardo, essa carga. Olha que lindo! E um médico, um baita profissional que às vezes é criticado, mas o cara tá assim sobressaindo qualquer Ele já chegou ciência. a um ponto que ele não quer mais dinheiro. Ele Ele quer para entende. deixar a mensagem dele pro mundo. Sim, né? ele entendeu qual é o propósito dele, né? E o nosso propósito é isso. Poxa, se eu tive uma dor, porque o meu cérebro, você falou que você não lembrava mais, né? Eu não trabalho com regressão. A gente trabalha com ressignificar, né? Então você tá ali, tá consciente, mas você busca coisas que você não lembrava do passado. Em certas ferramentas, tem ferramentas específicas, tem ferramentas que eu chamo de ferramentas cirúrgicas, né? Dependendo, a pessoa precisa usar. Por quê? Porque o meu cérebro, o que ele faz, né? Com uma dor, com uma atitude errônea minha, com uma falta de perdão, o que ele faz? Ele encapsula, ele não deixa com que eu veja aquilo mais, ele não traz essa informação, porque ele quer me Mas fica Proteger, lá, né? ele quer proteger da dor. O cérebro, ele busca sempre o prazer
e ele quer se afastar da dor, ele não quer sentir a dor. E aí a gente vive no automático hoje em dia, né? Eu E vou você viver no nem automático, vou fazer Nem o que eu sabe tenho o que que precisa fazer fazer. e eu não preciso sentir. Então eu preciso aprender a perdoar e a me perdoar. Né? O que é o perdão? O que é o auto-perdão? Poxa, eu não senti mais culpa de mim, da situação, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer e errei. Não, agora eu vou dar um novo significado daqui para frente. Né? Isso requer um processo de técnicas, de ferramentas, para eu não ficar me martirizando, rasgando a minha carne. Não tem necessidade. E quando nós ficamos focados no passado, né? Existe uma métrica que eu gosto de pontuar, que é o passado, presente e futuro. Como que eu vivo os meus dias? E trazer essa clareza, porque eu só vou saber o que eu preciso mudar se eu tenho a consciência do que realmente está errado. Senão, eu não tenho como mudar, né? Poxa, eu vou viver no automático, como você falou, e tá tudo bem. Mas lá dentro, aquele bug dentro de mim, tá ali, né? Então eu fico com essa falta, com essa fuga, buscando em várias coisas, em vícios, né? Porque todos nós somos viciados emocionalmente, então eu busco, né? Tem pessoas que buscam na comida, na compra, no álcool, nas drogas. Qual é a fuga? A gente se apega em coisas, né? Eu fiz terapia até por causa disso, eu não podia, né, venho de uma família bem humilde, e quando eu comecei a ganhar melhor, aonde eu gastava era no que eu não tinha, que era sapato. Eu tinha sapatos nas caixas. Eu tinha sapato dentro do meu carro. Tipo, centopeia, assim, um monte de pés ao mesmo tempo pra calçar. A ponto de eu não ter mais onde guardar. Nossa. Uma fuga. Eu não podia olhar, e era tudo sapatos diferentes, porque eu não queria, o que era meu não podia ser igual ao do outro. Tu entende? Tinha que ser diferente. Eu tinha que olhar aqueles sapatos e eu tinha que sentir que ele era meu, que era único. E você entendeu o porquê dessa fuga, o porquê Sim, desse vício claro, emocional? depois, quando a Duda era pequena, eu comprava vários sapatinhos pra ela. Eu ia no Novo Hamburgo, lá em São Leopoldo. Eu ia nas feiras e comprava vários tênisinhos, e aquilo ali começou a me fazer mal, porque eu tava transferindo pra ela também. Aí eu achando que a culpa era da criança, né? Com 2 anos da criança. E aí eu tinha uma cliente que era terapeuta, né? E eu disse, não, eu acho que minha filha tá com problema. Bem assim. Com 2 anos. Eu acho que a Duda tá com problema, porque não sei o que. Ela não, Márcia. E ela era terapeuta de criança. Só que ela já sabia, porque ela já era minha cliente há muito tempo. E ela já sabia, não, essa louca, ela é o problema. Mas eu vou dizer pra ela levar a filha dela lá. E foi o que ela fez. Aí ela fez os testezinhos lá pra Duda e tal. E aí ela me chamou e disse assim, não, mas o problema não é a tua filha, o problema é tu. E eu disse, ok. Eu já esperava isso. Você queria que alguém esperava. falasse. Exato, eu precisava. Confirmar. Exatamente. E aí eu comecei a fazer terapia nessa época e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não consegui jogar aqueles sapatos fora naquela época, entendeu? Eu escondia dentro que eu era casada, nessa época até. E aí chegou o ponto deles dizer, olha, se tu entrar com mais um sapato aqui, eu não vou conseguir mais entrar dentro de casa. Entende? Começa a gerar conflitos por bobeira, né? Exato, só que aí eu comecei a doar os meus sapatos, não os usados, eu comecei a doar os novos. E aquilo foi uma dor tão grande pra mim que vocês não conseguem imaginar. E a terapeuta, inicialmente. Depois, hoje não. Isso é engraçado. Você sabe que eu sou ao contrário nessa parte do desapego. Minha mãe, ela tem muitas características, muitas qualidades, mas ela é mais apegada às coisas. Ela não chega a ser uma colecionadora, uma acumuladora, mas ela tem, por exemplo, esses dias eu fui fazer uma mudança pra ela, tinha disquete, né, que a gente tava conversando, mas assim, faz anos, né? É que isso aí vai ficando guardado, né? Eu até entendo ela. Eu sou ao contrário. Se eu passar por esse papel aqui, Eu também. 2 vezes e ver ele, lembrar que eu não usei ele um mês, ele vai estar no lixo, ou ele vai estar com alguém. Seja essa bolsa, seja esse sapato. Hoje, a hora que você provou aquele vestido meu, que eu coloquei, ele tá larguinho em mim. Eu falei, deu certo, eu já ia falar, é teu. Por isso que depois eu vi, por que você tirou? Porque ali eu já tava te dando. E você falou, ficou apertado no meu seio, né? Porque eu sou despeitada, ela tem um peitão. Eu já coloquei aquele vestido umas 2, 3 vezes, ficou larguinho. Eu já quero dar. Então você vê, no final, você vai lá, mas por favor. No final, o que a gente faz? A gente também identifica no outro o que o outro não faz e faz. E aí eu vejo que as pessoas vêm falar, mas você não é pegada a nada.
inclusive a pessoas. E eu não sou mesmo. Ah, porque você é escorpião, porque você... Tu é escorpião? Sou. Ah! Né? Mas eu Tá explicado. não acredito Ah, eu muito sou, nessas eu coisas. Eu somos- acredito que eu sou um ser humano em constante Nós somos evolução. 50% pai, 50% mãe, né? E dependendo da minha infância, da forma que eu vivi, da forma que eu fui criada, as memórias que eu vivo hoje, eu ressignifico, eu posso abolir, né? Eu não viver mais isso, eu posso rebelar ou posso repetir padrão. Sim. Então, se eu rebelo... Eu sempre não queria repetir padrão com a minha filha. E hoje eu percebo como eu repeti padrão. Como eu repeti. E claro, hoje eu falo assim, mas eu tentei, mesmo eu percebendo, aí quando eu percebi, eu tentava não fazer. Né? Tentava não Porque a ideia aqui repetir. da live, claro que é mostrar o teu trabalho, mas a gente abrir também, né? Porque a Carol é jornalista, mas nós não somos, mas aqui não é um programa de perguntas. A gente quer expor como veio outros participantes hoje, nós também temos problemas. Nós estamos aqui fazendo uma live. Somos vulneráveis. E nós somos Mostrar que a vulneráveis, internet, certo? que a internet tá tudo tão bonitinho, mas nós não somos assim. Porque às vezes no stories eu não vou entrar, gente, ó, eu tô hoje pra dizer que minha mãe era uma pessoa acumuladora e eu... Não Sabe, tem, não não tá faz sentido. sentido. A gente Hoje tá se abrindo pode para que as dizer, pessoas então, se quando abram a gente também. se abre, que a gente, né, tem essa necessidade de falar e as pessoas entenderem que a gente também é vulnerável, Não somos perfeitos. nós somos humanos, E que eles podem cheios de também falhas, te chamar. e que eles podem chamar que se nós estamos aqui na live falando, que somos as apresentadoras, que estamos passando a mensagem, por que eles não podem falar? Ninguém é perfeito. E eu já vi que com o passar do tempo, né? Hoje eu vejo isso, com o passar do tempo, as pessoas estão realmente desmistificando isso, porque todos nós precisamos nos conhecer, todos nós precisamos e queremos ser uma pessoa melhor, né? Poxa, se eu já alcancei, se eu cheguei até aqui, o que eu posso fazer para ir além? E existem técnicas e ferramentas que os nossos pais não conheciam, né? E os nossos pais, o que eles fizeram? Eles deram o melhor que eles tinham. Sim. E pode ter certeza que os teus pais foram pais melhores do que eles tiveram, assim como os meus pais. Sim, assim como nós fomos E eles pros não, nossos e filhos. nós para os nossos filhos, né? E os nossos filhos ainda vão ser pais, mães melhores do que a gente foi. Essa é a evolução, né? Então, o que eu preciso fazer? Aprender, Andressa, colocar em é prática. necessário ter um start, porque você falou, todos nós queremos sermos pessoas melhores, mas me parece que a gente precisa de uma viradinha de chave, ou uma perda, ou uma idade que chega, ou alguma coisa, porque eu vejo a gente vivendo tão no automático. E hoje em Em dia, algum momento, principalmente, né? acontece algo. Eu convivo, eu tenho vivi no 31 anos, vivi no eu automático. sempre convivi com Não pessoas sabia de como no é que eu chegava mínimo nos 10 a lugares. 15 anos mais que eu, sempre. Então hoje eu convivo com muita mulher de 45, 50, 60 anos. E eu vejo mais esse momento de amadurecendo nessa fase. Dos 31 ainda eu vejo uma arrogância e uma prepotência muito grande, principalmente daqueles que começaram a ganhar dinheiro há 1 ano, 2, que já acham que, né, Que o mundo tá... que são case de sucesso, né? Então, hoje eu me sinto confortável em contar minha história como influencer digital, porque eu tô há 7 anos fazendo. E sempre falo que estou aprendendo, que é orgânico. Então, a minha idade ainda eu vejo muito a falta desse despertar. Ou porque é bonito dizer que tá tendo despertar e as viradas-chave, que tá na moda falar Porque nós somos orgulhosos, né? mas precisa de Somos uma seres virada de orgulhosos. chave, realmente, precisa de uma dor, ou precisa de alguma coisa, ou naturalmente a gente começa a sentir necessidade de ser melhor? Ou é pelo amor ou pela dor? A mudança. Basicamente essa pergunta, é pelo Não. amor ou pela dor? Existem 4 tipos de geração de mudança, né? Como que eu mudo? Poxa, eu vejo o mundo assim, eu vivo nessa caixinha, eu vivo no automático e hoje com a internet aí o quanto a gente se cobra, né? E o quanto nós nos espelhamos nas pessoas que, poxa, só mostram o que realmente é bom, né? Então tem uma comparação aí gigantesca. E a geração de hoje que quer tudo no automático, tudo num clique, aciona, tem tudo, que é tudo muito rápido, vive acelerado, num estresse desenfreado, né? numa fadiga gigante, porque se dispersa, então está sempre ligado no automático, a mente não para. Como que eu mudo, né, uma situação
que não tá legal para uma situação melhor. Só tem essas formas: por medo, dor, constrangimento ou consciência. Se eu não tiver a consciência do que eu faço é errado, ou de buscar uma ajuda, poxa, eu preciso melhorar nessa área, eu tenho aqui algumas debilidades, então eu posso expandir, eu posso ir além, eu estou trancado, travado, eu busco essa consciência e eu vou buscar ajuda. Senão, precisa ser com uma perda, um forte impacto emocional, porque a consciência ela vai trazer para você detalhado o que você precisa fazer, né? Poxa, eu realmente não tenho tido disciplina para fazer tal necessidade minha, ou para cuidar da minha saúde, ou disciplina para eu ser uma profissional melhor, ou mesmo para aprender a impor limites com os meus filhos. Então eu vou buscar essa ajuda. E eu tendo ferramentas, eu faço o quê? Por repetidas vezes, repetição, gera mudança ou um forte impacto emocional. Então eu tenho que gerar em mim dor, medo, constrangimento. Cara, eu fui tão constrangida por tal situação que a partir daquele momento eu mudei. Ou então uma perda, tive um acidente, ou aquele acidente me despertou. Por quê? Porque virou a chave, né? Mas a chave, eu costumo falar que a chave ela não vira de um dia para a noite. Ela vem virando, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer ou como fazer, de que forma fazer. Então eu posso buscar ajuda. E hoje a gente tem um leque de possibilidades aí para buscar ajuda, né? Em terapia, em processo de coaching, que são áreas diferentes, né? Eu gosto de pontuar porque a psicologia ela tem ferramentas diferentes das ferramentas que eu tenho. E quando a gente trabalha em conjunto, o cliente voa. E se eu tenho muitos pensamentos negativos, tipo a pessoa mesmo ou a respeito dos outros, né? Que eu não consigo controlar, existem técnicas para melhorar isso? Existem. E uma coisa é fato, que eu só consigo ver no outro aquilo que está dentro de mim. Hoje eu fui buscar a Helena na escola, né? E ela disse assim: mamãe, eu tô irritada com a minha amiguinha aqui, porque... Aí eu falei assim, o que ela fez? Aí ela fez... Eu falei, filha, você só se irritou com o que ela fez porque você tem essa característica. Me conta o que ela fez. Aí na hora que ela falou, eu falei, você já fez alguma vez isso? Aí ela ficou quieta, não tinha feito só uma, como duas. Eu falei, a gente se incomoda no outro, chama atenção no outro, outra coisa. Vou te contar uma. Eu tava viajando esses dias e aí eu fiquei doente na viagem. E aí uma pessoa falou assim pra mim, você ficou doente por inveja. E eu falei assim, eu não reconheço esse sentimento. E eu jamais pensaria que poderia ser, e não acredito que seja, até porque, enfim, peguei uma bactéria no mar, porque fui ao mar, fiz xixi no mar, enfim, fiquei molhado o dia todo. Então, ação e reação, como a gente estava falando. Porque eu não nutro esse sentimento. Eu acho que cada um, né, como ninguém é vítima, todo mundo tem o que merece, não posso querer um do outro. Então, se você achou que se eu fiquei doente foi com inveja, é porque você é uma pessoa. Eu já acho que é um livramento. Você é uma. Não, você é uma. Porque você não reconhece. Olha, quando eu fiquei doente, quando eu fui no hospital e fiz o exame de urina, eu pensei qualquer coisa, puxa, podia ter trocado o biquíni, será que não lavei o biquíni direito? Será que foi algo que eu comi? Em nenhum momento eu pensei que poderia ser uma inveja, porque isso não me pertence. E quem reconhece Mas eu não entendi, isso... a pessoa disse que tu tava com inveja de alguma coisa? Não, eu fiquei doente e tava postando nas redes sociais. As pessoas... Só que essa... Mas faz parte do teu trabalho. Mas essa opção, vamos dizer assim... Não passou pela tua cabeça? Não, porque não me pertence. Então, se a Helena... Porque daí a pessoa já te julgou, né? Se a Helena se criticou, né, por algo da amiguinha, porque ela tem aquilo. É isso que nós estamos falando. Então, quando você identifica algo que te incomoda no outro, normalmente você tem ou traços, né, dessas características, ou você faz igual. Senão não te incomoda tanto. Pensa assim, ó, uma criança, ela nasce pura. A criança não tem maldade. A criança olha... né? É ingênua, não tem maldade, a criança não reconhece a inveja, né? O porquê que nós reconhecemos a inveja, sabemos o que é inveja, porque um dia a gente sentiu,
todos nós temos esse sentimento. O que eu preciso fazer para não invejar? Porque, poxa, né, eu tenho uma amiga que é super amiga, mas ela avançou um nível que eu gostaria de avançar. Que eu lido com isso? Então, eu paro para me autoavaliar. Poxa, eu fico feliz com a felicidade dela? Ou eu invejo? Por mais que eu não queira, a tendência do ser humano é invejar. Estou levando aqui para uma outra situação, tá? Não estou falando que é o teu caso. Mas a criança, ela não tem isso. A criança, ela é pura. Se você falar para a criança assim, ó, perguntar para a criança, quem é a vovó? Ai, a vovó é linda, a vovó tem o cabelo assim, ou a vovó... A criança vai falar do que ela vê, do que ela sente. A criança não vai falar que, a vovó é uma cobra, né? A mãe pode falar que é uma cobra, que é isso. A mãe pode falar isso, dependendo, né, da situação. Mas a criança não vai falar isso, porque ela não tem isso no coração. Agora, quando eu tenho um sentimento de inveja, que eu invejo, eu preciso nutrir o que é a admiração, que é o oposto. Porque, observa, tudo que a gente inveja, nós nos afastamos do objeto, da pessoa, eu me afasto. Mas tudo que eu admiro, eu me aproximo. Então, o que eu tenho visto? O que eu tenho ansiado, desejado para a minha vida? É aquilo que eu convivo, são as pessoas que eu convivo, porque se você está na mesa com pessoas que sabem menos que você está na mesa errada. Olha, aconteceu uma coisa muito curiosa nessa live. Eu ia falar isso para vocês depois, mas eu vou falar agora. A gente convidou, né, as pessoas para estarem aqui com a gente, como você que está aqui com a gente. Muito difícil não ter uma característica semelhante em todas as pessoas. Né? Eu já tinha percebido isso. A essência, a energia, o propósito. Não teve ninguém do nosso grupo que está aqui que falou, vocês são loucas de fazer live 24 horas, será que vai dar certo? Será que vocês vão conseguir ser pontual? Como é que vai ser? Inclusive eu falei ontem, né, Carol, você consegue abrir um grupo, porque as pessoas devem estar preocupadas com informações e ansiosas. A gente criou o grupo, todo mundo, não, beleza, vai ser ótimo, tudo certo. Elas não estavam desesperadas, será que vai dar certo? E onde que é? E que eu chego? Por quê? Porque estavam todas numa sintonia. Então foi muito interessante, muito interessante. As pessoas sentavam, que parece que a gente é criada para aquilo, né? Assim, parece que se fez um mix assim de profissionais que pensavam igual, porque todo mundo que chegou aqui falou da dificuldade do começo, ninguém veio com arrogância, dizendo que do dia para noite, não, ao contrário, todo mundo veio com humildade. Teve profissionais aqui, por exemplo, que falaram de transtorno de compulsão alimentar, falou que viveu aquilo, abriu a vida, né? Profissionais assim também, por exemplo, terapeuta ocupacional de falar que já tem TDAH, então assim, que não estava no script. Sim, tá? E elas se abriram e se colocaram em pé de sou humana, sou igual, que foi muito interessante. Esse é o intuito dessa live. Porque eu vou em muitas palestras, né? A Carol, eu sei que gosta muito também, a Márcia foi no último também conosco. E é sempre aquela história. Nasci pobre, mas conquistei como se fosse um passo de mágica. Não é assim. E aqui hoje a gente teve pessoas reais, como você está falando. É muito fácil olhar os palcos. As pessoas esquecem que existem bastidores. Exato. Né? E quando eu tava ligando, a Marcela foi buscando, eu também, eu tava ligando, mandando mensagem, ela alimentando e eu alimentando, e a gente seguiu uma sequência ali, e eu juro pra vocês, eu tava ali mandando, e eu tenho um janelão na frente da minha mesa ali, né? E eu pedia pra Deus, eu acho que eu falei com alguém sobre isso, eu pedia pra Deus, me bota as pessoas certas pra essa live, porque vai ser a primeira de muitas. Ontem, quando eu tava levando a Helena Helena na escola... Não foi que eu falei? Lembra que a Peitei já orou? E aí ontem eu tava levando a Helena na escola e fui orando. Deus me abençoe nessa live, me dê sabedoria, né? Nos oriente, nos conduza, tire toda a ansiedade, tire todo o sentimento de frustração, ou que não vai dar certo, de negativismo. E aí ontem minha mãe à noite começou a mandar umas coisas. Eu falei, mãe, estou preparando a live, falamos amanhã. Ela disse, não, filha, eu só quero dizer uma coisa, ore pela live. Então a questão não é acreditar no Deus. Em casa também. A questão é você ter a fé que existe um divino e que nós não estamos aqui. A live vai ser um sucesso porque nós somos capacitadas. Não, a gente está na live e consegue falar porque temos uma experiência.
mas há alguém, há algo que nos conduz e nos une. Porque colocou a aquela probabilidade sementinha, de chegar aqui, dar- profissionais que não tinha nada a ver com a nossa forma de pensar, e talvez a nossa capacidade de adaptação, porque nós três temos formações e cursos, né? Eu tenho Mastermind, tenho Dale Carnegie, tenho, né, sou advogada formada, Carol, sei que é jornalista, mas você está já na profissão de influenciadora digital, vamos dizer assim, muito antes do digital. Então já fez 1000 tipos de evento, então já lidou com muita gente, até no real, mais que no virtual. Então, pela nossa capacidade, talvez a gente conseguiria, muito provável, conseguiria lidar com uma situação. Mas será que teria conexão? Será que você não... Porque assim, eu não vi o dia passar, tá, gente? A gente tá dentro. Não, até porque tá todo mundo, meu Deus, como é que vocês já estão não- aí ainda? A gente não... Eu, pelo menos, Já eu fazia já não mais durmo. 20 A Marcela também já não dorme muito, entendeu? Então, eu já durmo Você pouco. sabe que eu tô com um sentimento de... Gente, será que... Daqui a pouco vai acabar. Já vai acabar? É, Será sabe? que vai dar tempo? Será que vai dar Ai, tempo? será que a gente não faz... Sabe? Aí eu dormi, Será que não eu vai dormi até 2 meio-dia? horas só, né? Eu dormi 2 horas só e aí quando eu vi, pá, despertou. Só que aí quando eu falei contigo aquela hora, eu saí de casa e eu dou de cara no mar, assim. Tava um pôr do sol tão maravilhoso que eu senti tanta gratidão por eu ter acordado naquela hora, que geralmente eu não acordo naquela hora porque eu vou dormir 4 horas da manhã. Então 6 horas boto pra despertar às 6 horas, mas aí eu vou me acordar, vou levantar tipo 6h30, 7 horas. Eu fico ali fazendo uma coisa, outra, mas eu nunca olho pela janela. Eu não consigo ver aquele pôr do sol. Você entende? Então, assim, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, propósito, tudo né? tem um Quando propósito. tem um propósito. E qual que é o teu... e Vamos perguntar pra que a gente já tem que encerrar, né, já Jana? não. É que o papo tá tão Qual que é bom, o né? teu propósito, assim? Você colocou ali, né, o tema, né? Como voltar a me amar. O teu propósito seria ajudar as pessoas a voltar a se amar? Eu falo muito de amor próprio, né? Muito de amor próprio, porque se eu não me amo, eu não consigo sentir amor de ninguém. Porque o Como amor ele dar não o é que um tu não tem, sentimento, né? o amor Nada dá certo, né? ele é uma ação, né? E a forma que eu me trato é a forma que o mundo vai me tratar, que a vida vai me tratar. Então, eu passei por muito tempo, eu vou fazer esse ano 31 anos de casado. Ah, eu achei que era Eu 30 anos de casei. idade. Eu sou mais Eu velha casei que- bem novinha, meu primeiro namorado e tudo. E meu marido era alcoólatra. E por 26 anos e pouquinho, bolinhas, eu passei ter um casamento que, cara, eu sabia que podia dar certo, eu via as pessoas vivendo um casamento bacana e eu não entendi o porquê o meu era daquela forma que era. E muitas vezes eu pensei em desistir e eu entendi que eu não me amava, que eu não me valorizava. E o meu marido aprontava, fazia e o que queria, a gente vivia como muitas vezes amigos em casa, ou nem amigos, porque não queria se ver, não tinha contato. Hoje a gente falou sobre isso. E vivia né? uma De- rivalidade, dá pra na verdade, né? Uma resgatar, né? competição. Então, quando eu entendi a importância de eu me perdoar, eu me amar, eu entendi que eu podia transformar, mudar tudo ao meu redor. Porque o mundo só muda quando eu mudo. Então, o meu mundo mudou, minha chave virou. Por quê? Porque eu fui buscar e eu já acreditava em Deus, Quanto eu tempo confiava tu em Deus, tinha eu de amava casada? Jesus. Quando a virada de chave aconteceu, foi com 26 anos de casado. E hoje vou fazer 31. Então, teve todo um processo, a nossa filha veio num processo aí de muita revolta, nunca teve um pai presente, o pai estava ali, mas Não tava. ausente, presente ausente, né? E eu querendo suprir a necessidade dos dois. E não fazia nada, não aí tem não consegue como, fazer não nada existe direito, isso, né? Então, quando eu me posicionei, é o nosso posicionamento, Sim. né? Quando eu me posicionei, eu vou sim, vou buscar sem precisar ferir ninguém, eu vou buscar por amor a mim. Cara, Por eu mim, sei né? que eu sei que eu posso viver uma vida extraordinária, uma vida incrível, mas se eu não buscar, eu vou ficar nadando, Ninguém morrendo na vai praia, fazer, né? Exato. né? Então, não adianta eu culpar o outro, ou eu culpar aquilo que me aconteceu, eu viver na culpa. Não, eu tenho que sair desse estado de vitimização. E muitas vezes a gente se vitimiza porque eu, né? Mas comigo, isso tem um diálogo interno, não precisa nem eu expor isso, mas dentro de mim isso fala, isso grita. E quando eu entendi que cada um tem a vida que merece, essa frase que me impactou, e quando eu ouvi falar, meu mentor falar isso, cada um tem a vida que merece, me deu
um repúdio, vontade de avançar no pescoço dele, né? Sim, mas eu bem calma, bem tranquila. Eu antes Mas pensava eu fiquei isso com muita também. raiva disso. E não, cada um tem a vida que merece. Poxa, eu mereço ter o casamento que eu tenho, eu mereço ter o tratamento, né, o convívio com a minha filha que eu tenho. Não, então eu preciso buscar, eu preciso me amar, eu preciso entender de que forma eu estou me comunicando para receber essa comunicação, né? Isso tudo fez parte de um processo aí e continua esse processo, né? Porque a gente não está livre de melhoria nunca, a gente tem sempre algo para melhorar, sempre algo para melhorar. E Andressia, disso... e para ajudar quem está assistindo a gente, né, como que a gente identifica, tipo, o que está me impedindo de me amar e de chegar nesse amor próprio também para ter essas conquistas? Nós somos né? seres sistêmicos, né? Sistêmicos. Eu não posso focar só no meu profissional, um exemplo, né? Meu profissional, eu vou me dedicar 100% no que eu faço e eu vou me destacar. Eu vou ter resultados bacanas, mas eu não sou só profissional. Eu tenho a minha saúde para cuidar, eu tenho as minhas finanças para cuidar, meu espiritual, né? São todas as áreas da minha vida. O meu pilar servir, que é algo que eu aprendi nessa jornada e eu vivo muito crescer e contribuir, né? Da forma que, da medida que eu cresço, eu contribuo como? De que forma? Para uma sociedade melhor. Olha o que a gente passou, o que a gente viveu aí hoje, né? Esse mover aí. E como fazer para mudar essa realidade? Eu não posso mudar o mundo, mas se eu mudar o mundo de alguém... Hoje a gente foi buscar ela na escola ligou. E aí a gente não sabia muito bem o que tinha acontecido, nós estávamos na live. E aí eu coloquei na rádio e a rádio estava falando sobre o que tinha acontecido. E aí eu falei assim para Helena, filha, vamos orar para essas famílias? E ela me respondeu assim, a gente não conhece elas. Eu falei, não, filha, a gente não conhece. Mas você consegue pensar em como está o irmãozinho daquelas crianças, a família daquelas crianças, né? Aqueles pais que têm outros irmãs, né, contando, passando por esse luto. Ela mamãe, vamos orar. E a gente fez uma oração, né, de pedir proteção para essa família, né, e ela disse amém. E eu falei, filha, quando a gente faz isso, a gente não está fazendo isso porque a gente é bom. A gente está fazendo isso porque é nossa obrigação. A gente não pode ajudar as pessoas só quando a gente vai ter algo em troca. Essas pessoas nunca vão saber que a gente está orando por elas. A gente não está pegando o carro e ir lá e dando um abraço. A gente está mandando essa energia e a gente nunca vai ter em troca. Mas nós paramos, que seja 2 minutos e precisamos de uma oração. E esse é o servir. Esse é o servir puro. Esse é o servir puro, porque quando você faz despretensiosamente... Não esperando nada em troca. E ensina isso para um filho... Porque às vezes eu vejo a Helena, eu falando, né, sobre doar, sobre servir, por exemplo, no Instagram. E talvez ela pense, a mamãe tá falando isso porque isso, claro, na inocência dela, o jeito dela, isso vende, isso engaja. Mas quando a gente faz isso no nosso íntimo, quando ninguém está nos olhando, né, eu tô comentando agora porque nós estamos aqui na live, a gente passa realmente quem a gente é, né? A gente ficou o dia inteiro, não tem como vamos falar desse assunto, falar desse assunto, não tem como, a gente tá há 12 horas já praticamente, mais até mais 12 horas, passou 12 horas, mas não tem como a gente não ser de verdade nesse momento, entendeu? Não tem, é impossível, porque a gente já tá cansada, mas assim, a gente tá nesse momento e tá maravilhoso, mas é passar de verdade mesmo. E aí, pegando esse gancho da Márcia, eu não consegui acompanhar, a gente não conseguiu acompanhar o que está acontecendo lá fora. A gente está vivendo um Big Brother aqui. Quiser comentar? Né? E a gente não consegue, mas eu vi agora uma entrevista de um pai, e tu deve ter visto. Gente, eu, sinceramente, não teria aquela maturidade dele dizer, eu não vou questionar Deus pelo que aconteceu. Qual é a conexão que ele tem com Deus? Eu não teria. E olha que eu estou numa conexão com Deus maravilhosa, assim, sabe? Eu estou numa conexão com Deus, assim. Em outro patamar. Eu confesso que eu não sei se eu teria essa atitude. Eu confesso. Ele disse, eu perdoo. Acabou de acontecer. E ele disse, eu não vou questionar o que aconteceu, porque Deus sabe de tudo. E eu perdoo essa pessoa. O que Jesus faria no lugar dele? Não, é outro nível. Esse cara, pra mim, ele está num outro nível. Já tá na elevação, né? Se nós nos perguntarmos num desafio, poxa, às vezes eu não sei como sair de uma situação. Eu sempre pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Cara,
tudo simplifica. E era o que eu ia te perguntar agora, como é que a gente pode manter o amor próprio e a autoestima elevada para enfrentar desafios ou momentos difíceis da vida como esse? Que é momento mais Eu difícil. acredito muito, né? Eu tenho muita fé, e a fé de falar é muito simples, mas de realmente esperar, né? E confiar e saber que Deus vai agir. Esse pai, ele tem algo sobrenatural. Sobrenatural. Né? Eu venho vivendo assim a prova viva. É viva. Eu tô vivendo a prova. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em uma energia, mas assim, quando começava a ficar bom, eu já não sabe? Já tá bom, né? Já tá bom, né? E aí eu já. Não é que eu esquecia dele, mas eu já não pedia com tanto fervor, porque é na dor que a gente pede mais. Precisa né? ser, não precisa. Exato. Mas o ser humano tem essa tendência. Tem essa tendência. E aí. Só que aí o que acontece? Eu sempre tinha aquela impressão de que a minha vida dava 20 passos para frente e 50 para trás. Né? Porque quando tava ficando bom, eu simplesmente. E aí vem os desafios para quê? Exato. Aí Deus vai lá e bota o dedinho na cabeça da gente. Ah, é assim? Então tá bom. Assim tá bom. Assim Sabe tá bom como é, pra Márcia, ti? né? Uhum. Márcia, Deus ele prefere nos frustrar do que nos perder. Exato. Só que hoje eu entendo. E as E vem frustrações a maturidade. Para quê? Para forjar o nosso caráter Aham. mesmo. Né? Será que hoje o sucesso que eu pretendo ter, meu caráter comportaria? Eu não estava pronta. Então Deus ele não vai Eu não entregar. estava pronta. Ele não vai entregar. Não. Por quê? Porque ele ama. Exato. Ele não é. É a mesma coisa. É um acusador. filho. Hoje eu entendo a cabeça dele como pai, realmente. Que eu penso. Eu não faria isso pela minha filha. Vai pegar uma BMW e vai dar na mão de uma criança. Não, eu não estava Não, pronta não tá para apta. viver aquilo da minha. Ela não está apta. Não. Então, nós precisamos nos tornar. Né? Primeiro eu preciso me tornar para depois ser. E tu sabe que eu tava sozinha em casa e eu precisava sair, queria tomar um mate. E eu não gosto de tomar mate sozinha, tomar chimarrão, né? Não gosto de tomar chimarrão. E aí tem uma pessoa que volta e meia me ligar pra tomar chimarrão, não sei o que, e ela também é do sul. Várias pessoas aqui são do sul, né? Só que aí essa pessoa me chamava. E aí eu pensei nela pra tomar um chimarrão comigo. E vamos mandar uma mensagem pra essa pessoa, não sei o que. Aí eu disse, não. Essa pessoa não me faz bem. Só pra mim tomar um chimarrão, eu não preciso. Eu vou ficar aqui, não vou tomar meu chimarrão, mas eu vou ficar aqui, vou ter uma música pra me escutar que eu gosto lá, né, de gospel, que tem algumas músicas que eu gosto. E eu comecei a lavar minha louça do meu almoço. Que bacana. Uhum. E Não algo que é muito forte para nós, né? É o ecossistema. Aham. Onde eu convivo. Quais são as pessoas que eu convivo, né? E uma das respostas para tudo isso é você estar nos lugares certos, com as pessoas certas. Eu penso Os buscando o ambientes, conteúdo certo. né? Eu peço Porque pra Deus, me o leva ambiente pra onde sempre tu vence. quer. Sempre, Andressa, então eu não vou me conectar mais com aquela pessoa. Poxa, uma pessoa que é negativa, que tem dificuldade, tem que abandonar essa pessoa. Não, mas você precisa evitar. Porque Exato. você vai se parecer. Assim como tem pessoas maravilhosas, né, que mesmo a gente estando longe, a gente tá perto. Se conecta Se com conecta. uma facilidade. Eu tive, agora mesmo, né, eu tava morando num apartamento e aí eu fui viajar pro sul e aí eu aluguei o apartamento, e aí eu não tinha onde ficar. E eu tinha conhecido uma amiga, apresentou uma outra amiga, eu caminhando na beira da praia um dia, ela apresentou, a gente se viu uma única vez. E eu tô lá em Porto Alegre, mandei amigo, eu nem falei amiga porque a gente nem tinha esse contato, né, eu disse assim, será que tu conhece bastante gente aí, tu não consegue um lugar, de repente, só pra mim ficar um kitnet por uma semana, não sei o que, Aí ela, não, fica aqui em casa. E eu não aceitei na hora, porque eu tenho cachorro, né, e o apartamento dela é o luxo do gaúcho, né, e eu, meu Deus do céu, vou levar um cachorro pra lá, né. E aí passou e eu não conseguia lugar pra ficar, não conseguia, aí no fim consegui, só que aí no fim eu precisei mais tempo. E aí ela de novo, eu disse, não, tudo bem, eu vou ser obrigada a aceitar, mas eu tenho cachorro. Aí ela só me perguntou se o cachorro rói, eu disse, não, ela é mais comportada que uma criança muitas vezes, né. Aí ela, não, pode ir, eu fiquei 20 dias, era pra ficar uma semana, eu fiquei 20 dias na casa dela, até conseguir um apartamento pra mim. Hoje nós somos muito amigas. Uma bondade, né, e as pessoas se conectam. Eu faria o mesmo por outra pessoa e muitas vezes eu questionava Deus, porque assim, poxa, eu faço tanto pelas pessoas, aí quando eu preciso às vezes não acontece. Esse é o teu coração.
Mas aí agora ele me mostrou, não é? Tu não precisa me pedir. Quando tu precisar e tu precisar de verdade, eu vou botar no teu caminho, é só tu aceitar. E é eu não a gente aceitava esperar dele e não ajuda. dos outros, né? Eu não aceitava ajuda das pessoas. Autossuficiente, às vezes, né? Nós nos tornamos Também autossuficientes, eu vou dar conta, eu consigo. eu não Pega o preciso de mundo ninguém. aqui. Aham, E vira carrega o Mulher mundo nas Maravilha, costas, daqui a não pouco sou Mulher Maravilha. rebenta, né? Gi, Então, tudo um bem. beijo, te amo. Tu vai ver essa live. E tá tudo certo, né? Nós não precisamos ser fortes o tempo Não. todo. A gente é frágil também. Exato. Eu posso ser frágil, posso chorar. Né? Ontem atendi um cliente, homem, e a crença dele é que o homem não chora. Então ele tinha muita dificuldade de chorar e tal. E não beijo o pai, não abraço o pai, porque Não tem sentimento. Mas, Pode demonstrar. mas a gente né? foi criado assim. Então eu preciso ver que nós temos necessidade desse convívio, né? Nós somos seres relacionados, um toque valida muito. Um abraço fala muita coisa. E às vezes a pessoa precisa só de um abraço. De falar. Precisa só de um ouvido, né? Que é ali disponível para ouvir. E aí, a pergunta que não quer calar é: você é melhor em ouvir ou em falar? Ah, eu sou mais de falar, né? Mas eu aprendi a ouvir as pessoas. Bacana. Isso é um processo da vida, né? Muitas vezes a gente quer falar, a pessoa fala, não quer nem opinião, mas eu acho que eu tenho que retribuir, que eu tenho que falar, que eu tenho que dizer como funcionar, como funciona, como que ela tem que fazer. Não, às vezes a pessoa só quer ouvir. Você sabe que eu, Quer que ouça? eu comecei a me incomodar. Às vezes eu saía, por exemplo, para jantar com um amigo. E aí eu chegava em casa e falava, gente, o que essa pessoa me contou hoje? Espera aí, deixa eu lembrar 5 coisas que essa pessoa falou. Não conseguia lembrar. Por quê? Porque eu tinha falado tanto. Eu tinha contado tanto. E não contado de mim. Ela de repente falou assim, amiga, eu tô chateada com uma pessoa por causa disso. Aí eu começava. Como você falou, as pessoas nem precisam, né? A pessoa nem queria me conselho, só queria desabafar. Então não é que eu ficava falando de mim, mas eu queria ajudar tanto, aquela necessidade de servir, de ajudar. E aí eu fui fazer um retiro espiritual, essa história é bem engraçada. Eu fui fazer um retiro espiritual no Chantigai, um hotel que tem em Campo Alegre, depois da Serra da Dona Francisca. E era um retiro de silêncio. Eram 3 dias Em silêncio. né? Não podia falar. Não, é provação. Sobrevivência. Eu fui. E aí teve algum momento de uma dinâmica que o mestre falou assim, olha, agora vamos dar uma volta, vamos, né, tomar um ar, vamos fazer uma oração de vocês, se quiserem falar com vocês mesmos podem, tal, mas ninguém fala por ninguém. E aí eu tinha feito bem recente esse curso, essa imersão, esse retiro, um curso em São Paulo do Roberto Chiachica, que chamava Now. Agora, Now, né? N-O-W, Now. E aí ele, né, no curso ali, na imersão do Roberto Chiachica, ele falou, você tá num momento desafiador, num momento que você não sabe se vai dar conta daquela reunião, naquele momento, então você fala, Now, Now, Now. E aí eu me vi no meio daquele verde maravilhoso, no segundo dia, agoniadíssima para me comunicar com as pessoas, agoniadíssima para falar. E aí eu comecei, não. Daqui a pouco vem o mestre, né? Marcela, você tá bem? Assim, minutos depois, eu já tava em silêncio de novo, eu falei, sim. Não, porque o carpinteiro disse que tinha uma mina gritando, não, no meio do jardim. E aí eu, não, tá tudo bem. Aí eu já queria explicar, ele falou, não, se você tá bem, a gente conversa que no retiro acabou. Deixa eu falar. Então, Cadê o onde carpinteiro? Aonde que tá a sua zona de conforto? Sua zona de conforto é ouvir, então vai falar. Sua zona de conforto é falar, então vai aprender a ouvir. Isso, né? E começou a me incomodar. Eu só vejo se eu voltar para dentro de mim. Se eu tiver consciência, poxa, realmente, eu não me conheço, eu preciso me conhecer, me autoavaliar e assim vou ter resultados melhores, porque eu vou fazer diferente. Né? É loucura, é insanidade. Einstein já dizia que é querer fazer a resultados mesma coisa, diferente, fazendo as mesmas coisas. Então eu preciso fazer diferente. O que vocês estão fazendo aqui, a live, que vocês estão fazendo algo diferente, inovador, vai ter resultado. Sim. Vai ter resultado. Pode Talvez não ter seja pra hoje. nós. Não, pode não ter pra nós, que não é nem Mas isso. vai ter, mas porque vai você é merecedora. ter. Nós tivemos uma surpresa muito Pagando legal preço. essa semana aqui na FM 99.7. A Trans é uma rádio de alta audiência. Falou da gente, né, na nossa live.
com certeza, se fosse uma live de 5 horas, 12 horas, não teria falado. Então eles só falaram, né, porque chamou a atenção. E assim, quanto custa hoje você ter uma propaganda numa rádio da sua live? Né? E a gente teve isso por carinho do Chicão, né, que falou, vocês são doidos. Eu vou falar aqui, porque isso daí não é normal, né? Aí o ET teve uns rapazes de podcast. Depois eu fui investigar, porque todo mundo apavorado e virou um burburinho. Eu disse, não, vou investigar isso aqui, porque não é um... E aí eu fui investigar, teve uns meninos que num podcast aí, que eles, não vou dar ibope pra eles também, eles tentaram, eles marcaram de fazer uma live 24 horas e eles não conseguiram terminar. Olha, Eles não conseguiram terminar. então vão ser as primeiras do Brasil em ter uma live 24 horas. Eles não conseguiram terminar, eles fizeram só 18 horas de live. Tanto é que agora eles fizeram uma, também eles repetiram e eles disseram, não, vamos fazer 12 horas porque não vai dar, entendeu? A gente não vai cumprir de novo. E não rolou. Eles não Vocês conhecem, vou abrir aqui, vocês conhecem o curso Método CIS? Mas já me falaram, eu não conheço, mas já me Esse falaram. final de semana teve, né, aconteceu, e são mais de 60 horas. Começa quinta, sexta, sábado e domingo, e Mas tu acaba dorme, né? segunda. Não, dorme assim, ó. Quinta começa às 2, acaba 1h30, 2 horas da manhã. Sexta começa às 10, acaba também 1h30, 2 horas. Sábado começa às 10, acaba nesse período, às 10 horas. E no domingo começa às 10 e acaba às 7 da manhã de segunda. Mas você já tá vindo, né? Mas Sim. que é uma loucura, né? O pessoal da Que Expo não quer ir BBC, embora, né? o pessoal da BBC me Mas é contaram sobre o quê? que quando Inteligência teve, emocional. que Eu quando amo, teve eu esse amo curso, assistir. eles investem não sei quanto em painel preto em volta para ninguém que tá lá fora assistir, para ninguém que tá dentro da estrutura ver, né? Vamos dizer assim, da administração, e mais ainda por causa da luz, Sim, por causa pra não dos ver o tempo efeitos, passar. pra ver. Não, Então, e assim, é 11 mil pessoas, 10 mil pessoas fazendo esse curso. Imagina E a aí gente, energia, uma né? conversa, não, os 3 não fizeram, entendeu? É tão louco que na pandemia chegou, como foi online, chegou Eu lembro. a atingir 84 países. Imagina. Então eram multidões, assim, milhões de pessoas fazendo, né? E esse que eu fiz agora no final de semana foi o meu 19º. Então eu vou pro 20º aí rapidinho, vai ter agora, dia 1º, 1, 2, 3 e Vai ter em 4 de Joinville, junho né? em Joinville. Então é o maior curso de inteligência emocional do mundo, com técnicas, com Eu ferramentas. fiz você alguns vê na coisas. pandemia, porque imagina, né? Nós lá no sul, a gente ficou preso dentro de casa, preso. Imagina eu presa. É o preço. Uma lata de sardinha, Não, assim, não existe. né? Era humanamente impossível, entendeu? Num apartamento de 70 metros quadrados, eu e minha filha e minha cachorra, entendeu? Cadê o álcool, né? Prendeu a pessoa. Eu não conseguia nem trabalhar em lugares presos, porque eu preciso de gente, eu preciso de sol, Influente. né? Eu E preciso. na pandemia eu fui pro mar. Fui É, remar, fui aí pro que, mar. mas aí eu não morava, eu morava lá, né? E aí a gente não podia nem levar o cachorro. E aí pra tinha fazer turma do surf ali Ia que preso. meio que se via de longe. Eu também busquei, porque sua mãe ia Não, acontecer. a gente não podia descer na buscar rua, alternativas, né? não tinha. E aí eu comecei a fazer live, eu comecei a estudar a parte de marketing digital e comecei, porque eu precisava trabalhar, e eu comecei a estudar inteligência emocional. E aí foi onde eu comecei a amadurecer um pouco mais como ser humano, como pessoa, né? A gente vai ter que A gente vai ter que ensinar. Pra não São cair duas. o... Ah, Já sei passou não, de uma hora Senão a e gente meia. perde, Elson. Aqui tá um mimo, né, do Guia da Família, uma taça pra você tomar na piscina, na praia. Aqui uma semi-joia bem linda, Desesor, espero que você goste. Eu sei que ela Obrigada, caprichou e mandou uma coisinha bem legal pra obrigada. ti. E muito obrigada pela espera, né? A gente acabou atrasando o início da tua live, mas vai ficar salva. E você também tem o canal aberto com o Guia da Família. Quando a gente abre a nossa casa, né? Comigo também. A gente Quando fala, precisar, ó, quando tô à quiser disposição fazer algum também. comentário, se tiver um assunto que você acha pertinente, nossa casa está à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Viu?